Bom, pessoal, vamos lá? Falta uma última pergunta para a gente responder ali, coisas que eu trouxe para vocês na hora que a gente estava estabelecendo esses estados de muitas partículas. Uma das coisas que eu falei é, será que existe algum tipo de espaço, algum tipo de partícula definido por um espaço assim? De forma que se eu for formar um par, tem que ser simétrico, mas se eu for formar um trio, teria que ser antissimétrico? É uma proposição estranha, né? Porque a gente nunca ouviu falar de nada assim, mas é bom ter uma noção de que qual razão a gente tem para excluir isso como uma possibilidade, né? Então, como a gente estava vendo antes, você tem aqui um estado de uma partícula, um estado de duas partículas, né? Se esse cara aqui for um estado simples, formado simplesmente pelo produto tensorial simétrico ou antissimétrico, a gente viu que esse negócio vai ser do tipo Ψ1, X1... Oi? Não. Menos Ψ1, X2, Ψ2, X1 sobre Reg 2. Certo? E a gente discutiu na aula passada que se você tem um estado desse tipo, mas o suporte, né? O suporte é onde a função é diferente de zero. Então, o suporte de Ψ1 é totalmente disjunto do suporte de X2. Então, né, no exemplo que a gente deu na aula passada, esse cara que estava na Lua, e esse cara, quer dizer, eu acho que esse aqui estava na Terra, e esse cara que estava na Lua. Então, como os suportes dessas duas funções são desconectados, então o que vai acontecer é que quando eu tomar x1 no suporte de Ψ1, esse é diferente de zero, x2 no suporte de Ψ2, esse cara vai ser diferente de zero, mas esse termo aqui vai ser zero, porque eu estaria tomando... Oi? Suporte é o seguinte, pega uma função f aqui, digamos que daqui para cá ela é zero e daqui para cá ela é zero. O suporte é esse aqui. Isso aqui vai ser, digamos, suporte de f. É esse conjunto aqui, ó, de pontos onde ele é diferente de zero. Certo? Claro que aqui é só uma noção de suporte na matemática é exatamente isso. Tem que ser zero para lá. Aqui eu estou usando uma forma mais livre, né? Uma forma da física. Basicamente, é só para dizer que essa função Ψ1 aqui, ela vai ser praticamente zero num intervalo grande, tá certo? Se esse intervalo onde ela é praticamente zero é disjunto do intervalo onde esse cara é praticamente zero, então o que vai acontecer é que se eu tomar x1 no intervalo de t e x2 no intervalo de L, esse termo é diferente de zero. Mas esse aqui vai ser zero, porque x2 vai estar no intervalo onde x1 é diferente de zero, e portanto, como é disjunto, esse cara aqui é zero e vice-versa. Tá certo? E aí o que isso serve para a gente? É para dar uma noção aproximada de partículas distinguíveis efetiva, né? Porque aqui elas não são de fato distinguíveis, mas efetivamente para essa configuração elas são distinguíveis, tá certo? Ou seja, por mais que eventualmente você não vá poder separar um elétron do outro, você sabe que inicialmente eles estão tão distantes que você tem garantia de que esse que está medindo aqui não vai ser ainda o outro que está longe, entendeu? Se não tiver passado muito tempo e se o suporte for digamos, curto o suficiente. Ok. Mas o que acontece aqui agora, pessoal, se eu montar uma função de três partículas? Né? A gente viu na outra aula que esse cara aqui, simétrico ou antissimétrico, deixa eu botar aqui. Esse aqui é um caso antissimétrico, né? Mas eu podia ter feito os dois, tanto faz. Então a gente viu que isso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre raiz de 3 fatorial, e aqui vai ficar assim, Psi x1, x2, x3, mais ou menos Psi x1, x3, x2, eu vou somar, deixa eu ver como é que vai ser melhor fazer. Eu estou fazendo errado, peraí.
Deixa eu... Aqui a técnica, pessoal, para calcular a função de onda simétrica ou antissimétrica, você tem que escolher, se você quiser, você vai reescrever os índices e manter as posições das funções de onda, ou mexer na posição das funções de ondas e mexer nos índices. E fixar os índices, tá certo? Senão você vai acabar com uma coisa que não tem simétrica nem antissimétrica. Não adianta você trocar a função de onda junto com o índice, porque esse cara aqui é a multiplicação de números complexos, e isso aí é comuta, tá certo? Então é só para você ter na cabeça como fazer. Eu acho que é melhor variar as próprias funções de onda, tá certo? Que fica mais próximo da maneira que a gente escreve. Naquele sentido da definição desse cara aqui, ó, como sendo x1, x2, x3 para o psi simétrico ou antissimétrico, ou seja, a simetria ou a antissimetria está no psi e não na base, né? Que é aquilo tudo que a gente discutiu bastante. Então, nesse espírito, a gente vai fazer o quê? Esse cara aqui vai ficar 1, x1, aqui esse fica 3, o x2, como eu falei, fica fixo, e esse cara fica 2, e esse cara fica o x3, como eu falei, fixo, tá certo? E aqui é mais ou menos. O próximo vai ser psi, aí eu quero trazer o 2 para cá, para trazer o 2 para cá ficaria negativo, então eu troco o 3 com 1 também, então fica 2, aí o x1 não muda, aí seria o 3, x2 e o 1, x3, tá certo? Só para ficar sempre positivo aqui, porque eu acho que é mais fácil de pensar. Vou botar um mais aqui, só para lembrar que a gente está somando, para não fazer confusão da outra vez. E aí o que faz? Para ter o mais ou menos, você troca esse cara com esse cara aqui. Então fica o 2 com 1, o 1 com 2 e o 3 com 3. Tá certo? Mas, aí o último caso, o 3, se passar duas vezes para cá, a gente sabe que o 3 duas vezes para cá muda de sinal duas vezes, então, independente de se muda ou se não muda, fica positivo. Então, o 3, x1, o 1, x2 e o 2, x3. Mais ou menos, aí mantém o fixo 3 aqui, x1, aqui vai ficar 2, x2 e 3, x3. Não, e 1, x3. Tá certo isso aqui, pessoal? Tá compreensível? Vocês entendem tudo que a gente fez aqui agora? Eu estava falando, ó, mantém também a posição do x fixo aqui, só para você ter uma maneira de construir na cabeça de você, tá? Na sua cabeça. Você pode fazer isso de várias formas. Mantém esse cara fixo aqui e aí vai variando a posição agora das funções de onda e mantendo esses índices fixos, tá? Que é basicamente lembrando dessa expressão aqui. Ok? Bom, agora como é que a gente repete essa brincadeira aqui, ó, para responder essa pergunta? A gente faz o seguinte. Vamos dizer que o suporte de psi1 é igual ao suporte de psi2. Ou seja, digamos que o psi1 e o psi2 são representando elétrons que inicialmente estão dentro do laboratório, certo? Então, esse cara aqui é o suporte dessas duas, tá certo? E vamos dizer o seguinte, dizer que o suporte do psi3, intersecção com o suporte do psi1, é o conjunto vazio. Tá? Ou seja, digamos que você esteja aqui, o nosso universo aqui é uma linha reta, esse cara aqui é o que eu estou chamando de suporte de psi1, tá certo? E esse cara aqui é o suporte do psi3. Tá certo? Então, em princípio, inicialmente, psi1 e psi2, né, eles podem ser funções diferentes aqui, deixa eu apagar isso aqui e botar embaixo. Psi1. Então, esse cara é o psi1, esse cara aqui é o psi2, mas ambas
só dão diferente de zero aqui nesse intervalo. E aqui é o suporte do Psi3, que é diferente de zero aqui, certo? Bom, eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso dizer que x1 pertence a S x1. Isso. A gente pode só ter uma interseção diferente de... Podia, eu não precisava ser igual, podia, bastava ser... Bom, a gente diz então que x1 e x2... Aí é porque ia ficar mais complicado, porque agora x1 e x2 precisam pertencer à intersecção, em vez de simplesmente um, né? Mas tudo faz. Vamos dizer simplesmente que pertence a um... Assim. Psi2, tá certo? Então, o meu x1 e x2 estão aqui, para essa análise particular que eu vou fazer, e o 3 pertence ao suporte de Psi3, tá certo? Então, para esse caso particular, novamente, é uma questão de efetividade e não é uma questão absoluta, né? Pelo menos para as condições iniciais, e supondo que depois que a gente aplicar uma newtoniana, esses sistemas vão evoluir de forma independente, foi uma hipótese que a gente fez lá atrás. Então, o que vai acontecer com essas funções de onda aqui? Esse cara é diferente de zero, esse é diferente de zero e esse é diferente de zero, por causa dessas hipóteses aqui. Esse é diferente de zero, esse é zero. Então, zerou aqui, certo? Esse é diferente de zero, esse é zero. Só vai sobreviver esse aqui sobrevive, esse é zero, esse é zero. Olha o que sobrou pra gente, pessoal. O Psi3, x3, Psi3, x3. Mas o que sobrou agora aqui é assim, ó. Psi1, x1, Psi2, x2. E aqui é Psi2, x1, Psi1, x2. Que é isso aqui. Tá certo? Mas você vê que o sinal que eu estou usando para construir a simetria ou antissimetria dos três estados é o sinal que eu vou obter nesse sistema em que eu isolei o x3 do x1 e do x2. Então, se era antissimétrico no estado de três partículas, esse estado de duas partículas induzido vai ser antissimétrico também. E se for simétrico, o induzido também é simétrico. Tá certo? Ou seja, quando eu faço esse isolamento aqui, esses dois caras, simplesmente pensando na simetria da troca de um para o outro aqui dentro, mantém a simetria global que eu tinha antes, tá certo? Então isso aqui não faz sentido, tá? A gente não pode ter um estado de três partículas antissimétrico que quando... Mas assim, eu precisei inventar uma maneira de fazer isso aqui, né? Porque na prática não existe. A maneira que a gente tem para fazer essa passagem é supor que daqui para cá, que esse estado faz sentido como um caso isolado desse caso aqui. Tá certo? Que é basicamente o que acontece no universo. O universo tem uma quantidade enorme de elétrons e a gente vai fazer experimentos no laboratório com um estado de 2, 3, 4, 5 ou 1000 partículas, tá certo? Isso só vai fazer sentido se você desemaranhar essas partículas todas, a gente desemaranha, lembrando, né, que os estados podem ter essas características e que a newtoniana pode ser fatorada, né? Ou seja, a newtoniana do sistema 1, 2 fatora da newtoniana do sistema 3, de forma que quando o tempo passa, essas partículas não se tornam emaranhadas novamente. Novamente não, né? Não se tornam emaranhadas, certo? Ok. Bom, pessoal, isso termina essa parte de partículas idênticas. A gente vai discutir algumas coisas a mais sobre isso mais tarde, tá certo? Mas por enquanto essa é a base. Deixa eu ver.
coisa que eu não falei aqui, que agora eu não lembro se a gente vai falar depois, só para chamar a atenção de vocês. Pensa o seguinte, pessoal. Se por acaso você tem uma partícula composta, então digamos que você tem aqui um estado que é composto por um próton e um elétron. Tá certo? Isso aqui são os rótulos que definem o estado do próton e esse cara aqui são os rótulos que definem o estado do elétron, tá certo? E aí você faz o produto tensorial desse negócio aqui, ó, com um outro par de próton e elétron. Bom, isso aqui não pode ser feito assim, tem que ser feito simétrico ou antissimétrico, tá certo? Mas você tem que entender que o que está sendo simetrizado ou antissimetrizado são os estados relativos às partículas que são idênticas. Ou seja, esse negócio aqui tem que ser feito assim, ó. P1 simétrico. Aqui no caso é antissimétrico, a gente já pode botar direto. P2, tá certo? Tensor E1, E2, certo? Antissimétrico. Agora, se essas duas partículas estão fazendo parte de um certo estado ligado, significa que eu posso trocar o estado ligado das duas partículas por outro estado ligado das duas partículas. O que acontece quando eu faço isso? Seria a mesma coisa eu botar, né, o meu P2 aqui e o meu P1 aqui e o E2 aqui e o meu E1 aqui, tá certo? Ou seja, nesse caso, o que vai acontecer? Vai ficar assim, P2, bota um sinal de menos, P1, né, que eu troquei a posição em relação a esse negócio aqui, né, isso aqui vai ser igual ao de baixo. E aqui vai ficar menos E2, E1. Mas o menos aparece aqui e o menos aparece aqui. Ou seja, isso aqui vai ser igual a P2, P1, aqui é assimétrico. E aqui vai ser E2, E1. Mas veja, pessoal, o que isso está dizendo para a gente? Que é simétrico. Ou seja, o par elétron-próton, vistos como um par, tem essa característica de ser simétrico aqui. Certo? A gente vai ver isso com mais detalhe, a gente vai ver exatamente como isso é construído, tá certo? Mas basicamente o que vai acontecer é que você vai construir o estado de momento angular. Lembra que esse negócio todo está ligado ao momento angular dessa coisa, né? E a gente vai ver o estado de momento angular aqui, a gente vai ver a adição de momento angular. E a gente vai ver quando a gente adicionar o momento angular do elétron com o próton, o que vai acontecer é que você vai encontrar sempre partículas de spin inteiro, ou 0 ou 1 no caso. Quando você soma meio mais meio, ou dá 0 ou dá 1, certo? Mas a gente vai ver com mais detalhe. Ou seja, do ponto de vista da partícula composta, esse cara aqui é uma partícula de spin 0 ou 1, tá certo? Mas a gente vai ver isso com bastante detalhe. Mas antes a gente precisa entrar num outro assunto que é bastante importante e somente que existe uma cultura na física e dá uma enorme ênfase às simetrias, né? Então vamos discutir um pouco isso agora. Bom, pessoal, o que é uma simetria? Em geral, do ponto de vista da matemática, a gente pode chamar de simetria qualquer coisa que vai deixar, qualquer tipo de grupo de transformações que vai deixar alguma coisa invariante, certo? No caso de mecânica quântica, o que a gente vai falar é sobre a evolução temporal. A evolução temporal é determinada pela Hamiltoniana, ou seja, você tem a equação de Schrödinger,
certo? O que a equação de Schrödinger está dizendo para você? Como que o seu estado evolui quando o tempo passa, certo? Ou seja, dado um estado inicial, como é que é a variação infinitesimal dele para o próximo instante, infinitesimamente próximo de tempo, né, dado o seu estado inicial. Ok, a questão é o seguinte, se eu pego minha função de onda nessa região do espaço, né, ou seja, minha função de onda está aqui, e manda evoluir, alguma coisa vai acontecer com ela, né? Às vezes o centro dela vai para a direita, a variância aumenta, ou a variância diminui, ele vai para a esquerda. Bom, a gente viu que dá para acontecer um monte de coisa. Isso aqui é o caso simples, podem coisas mais complicadas acontecer também. Ok. A questão é o seguinte, vamos pegar essa mesma função de onda e estudar esses efeitos sobre ela, de mudança da variância e deslocamento do centro, mas digamos que em vez de começar com ela aqui, eu vou começar com ela aqui. Será que o tanto que ela deslocou para a direita aqui vai ser o mesmo tanto que ela vai deslocar para a direita se ela começar aqui? Será que a quantidade, né, será que o quanto que a amplitude, a variância vai aumentar ou diminuir aqui também vai ser igual ao que estava aqui? Ou seja, será que a evolução no tempo depende de alguma maneira na posição do espaço? Tá certo? Quando não depende, a gente diz que a gente tem simetria por translação espacial. Então, a simetria é uma simetria de alguma coisa. Tá? Em geral, em mecânica quântica, a gente está preocupado em estudar a simetria da evolução temporal no que diz respeito a transformações espaciais. Tá certo? Então, por exemplo, a gente vai estudar bastante essa parte de translação, porque é o grupo de simetria mais simples que tem. Mas também a gente vai estudar o próximo, que vai ser basicamente, vai tomar uma porcentagem enorme do curso inteiro, que é o grupo de rotação. Tá certo? E o grupo de rotação é a mesma brincadeira. Eu tenho uma função de onda, só que agora é tridimensional, eu giro minha função de onda e vejo como é que ela evolui. Será que os efeitos sobre ela são os mesmos? Tá certo? Então, é isso que a gente vai estudar. Certo? A gente vai procurar representar essas transformações. E veja, pessoal, para a gente estudar isso que eu estou propondo aqui, a gente tem que estudar primeiro uma coisa que é como transformar objetos. Certo? Uma vez que você estuda como que eles se transformam, você pode estudar se aquela transformação é ou não uma simetria. O meu argumento contrário a essa noção da beleza da simetria na física é que o grupo que gera as transformações, em geral, é mais interessante, pelo menos para mim, do que se ele é ou não uma simetria. Porque é a partir do grupo de transformações que tudo aparece. Né? E quando você vai para contextos mais complicados, que é o que eu gosto, né, de você trabalhar com essas coisas em espaços curvos, você não tem mais simetria necessariamente, mas o grupo de transformação continua existindo. Ele continua, de certa forma, sendo a maneira que você constrói o seu espaço-tempo. Ou melhor, dependendo de como você constrói o seu espaço-tempo, aquelas transformações vão ser dadas de uma forma ou de outra. Certo? Tanto que vários avanços foram feitos em gravitação quântica foram a partir do loop quantum gravity, em que você muda basicamente como que você transforma as coisas, como que você representa a métrica, né? Bom, vamos lá. O que vocês esperam que aconteça? Né? Digamos que a gente está trabalhando num sistema, então a gente tem um valor esperado de x, a gente sabe que isso aqui significa implicitamente que é esse sanduíche aqui, né? Esse aqui é o valor esperado da variável x. O que a gente espera que aconteça quando a gente faz uma translação para a direita? Né? Ou seja, se eu faço uma translação para a direita, eu espero que o valor esperado de x, que de certa forma, no desenho que eu estava fazendo aqui, né? O valor esperado de x, dependendo da forma dessa distribuição, ela vai te levar aqui, digamos, ao centro dessa distribuição. Não é exatamente o centro, porque se ela for assimétrica, pode ser um pouco mais direita, um pouco mais para a esquerda. Depende de como se define centro, né? Bom, então você espera que depois de uma translação, esse cara vai te dar um outro valor aqui, x mais epsilon. Deixa eu ver se eu estou usando epsilon redondinho. Ok? Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Toda vez que você for representar uma transformação, você tem que lembrar que um estado físico é determinado pela sua posição e pelo seu momento. Então, uma transformação só vai estar totalmente definida quando você disser como que ela age sobre a posição e sobre o momento. Tá certo? A gente vai mostrar explicitamente que quando a gente só faz uma imposição sobre o efeito na parte x e não diz nada sobre p,
a nossa transformação fica incompleta, tá certo? Fica ambígua, a gente tem graus de liberdade dentro dela que não vão ser determinados, certo? Então, aqui no caso, a gente espera que aconteça o quê com translação, pessoal? Aí tem que pensar um pouco, fazer um pouco de física agora. Pensar, bom, se eu estou transladando esse cara no espaço, eu não estou falando nada em mudar o meu sistema de referência. Então, as velocidades todas vão ter que sempre permanecer as mesmas, né? Então, desculpa, eu quero que, uma vez transladado o sistema, que o valor esperado do momento não mude. Então, eu quero que essa transformação, seja ela como vai ser implementada, quando aplicada sobre o momento, me leve a esse tipo de efeito aqui. Ok? Bom, vamos pensar então o seguinte. A gente tem aqui a transformação vista como uma modificação no meu estado. Ou seja, eu vou mostrar para vocês que a gente pode transformar essa brincadeira aqui, transformar esse valor esperado, ora modificando o estado, ora modificando o operador, tá certo? E que isso vai representar o que a gente chama de transformações ativas e passivas, tá certo? Ou seja, igual o que a gente faz em mecânica clássica, a gente pode imaginar que o meu sistema físico está fixo, mas eu estou mudando o meu sistema de coordenadas, a maneira que eu estou metrificando esse sistema, que eu estou medindo as posições. Ou eu posso pensar, não, eu mantive aqui minhas réguas fixas e mexi no meu sistema mesmo. Ele está, em vez de estar aqui, ele está acolá, tá certo? E a gente vai mostrar como está implementado aqui. Como na visão da mecânica quântica de Schrödinger, a dinâmica está na função de onda, né, ou no vetor de estado, então essa transformação aqui seria a transformação ativa, tá certo? Ele representa, quando eu digo que minha função de onda mudou, eu estou dizendo basicamente que a minha função de onda, ao invés de estar aqui, está aqui. Mas o meu sistema de coordenadas continua centralizado, né, com a origem no mesmo ponto. Okay? Bom, e eu quero que isso aqui seja igual ao que eu tinha antes da minha transformação, mais epsilon, que é isso aqui, certo? Esse cara que eu tenho antes da transformação. E depois da transformação ele tem que estar assim. Ok? E eu quero isso aqui. Ok? Bom, agora é o seguinte, pensando aqui, fazendo um pouco mais de física. Esses dois estados, o psi e o psi e epsilon, fazem parte do mesmo espaço de Hilbert. E, portanto, eles podem ser vistos como uma transformação do outro, ou seja, existe um operador que leva um para o outro. Ok? Só que esse operador tem que ter uma característica especial. Eu não quero que depois de eu transladar minha partícula, a probabilidade que era integrada a 1 passe a ser integrada a 5. Não faz sentido, né? Ou seja, eu quero que esses dois estados estejam relacionados pelo operador unitário, tá certo? É a maneira que eu faço transformações que preservam a norma, ou seja, preservam a probabilidade. Okay? Ou seja, eu vou dizer que o meu psi, epsilon, ele vai ser um certo operador unitário, epsilon, que a gente já viu, inclusive, né? Mas a gente vai revê-lo agora nesse ponto de vista, aplicado, deixa eu ver, eu vou usar a notação que eu vou usar mais para frente, já de cara aqui, certo? Epsilon, psi. Ok? Sendo que a gente tem que T, epsilon, Dagger. T, epsilon, tem que ser igual à identidade. Ou seja, esse cara aqui tem que ser um operador unitário. Bom, se isso aqui é verdade, essas expressões que a gente escreveu aqui podem ainda ser reescritas assim. Psi, T,
epsilon x t epsilon psi é igual a psi x psi mais epsilon, e aqui psi t epsilon dagger t epsilon psi é igual a psi t psi. Alguma dúvida nisso, pessoal? A única coisa minimamente não trivial é o fato de que a transformação, quando eu tiro o transposto conjugado desse negócio aqui, né, quando eu jogo transformo esse cara no covetor associado a ele, esse cara ganha aqui o dagger, né? Mas a gente já discutiu bastante e vocês têm, eu acho, clareza de como fazer essa transformação. Ok? Bom, pessoal, mas eu posso fazer a seguinte brincadeira. Esse cara aqui, ó, como eu sei que essa função de onda a gente está trabalhando com vetores de estados normalizados, eu posso escrever esse pedacinho aqui, ó, assim. Isso aqui é psi aplicado em x mais identidade vezes epsilon psi. Né? Que a gente está usando o fato de que psi igual a 1. Né? Então, quando aplicar psi aqui, isso aqui a identidade do psi fica ele mesmo, psi dá 1, dá o epsilon, que é esse termo aqui, e o resto está aqui, tá certo? Mas, ou seja, eu estou obtendo uma expressão que é o valor esperado disso é igual ao valor esperado disso, para qualquer psi, tá certo? Como é para qualquer psi, o que na verdade eu estou impondo é que t epsilon xt epsilon é igual a x mais epsilon identidade. Tá certo? Esse argumento fica um pouco confuso, porque dizer que isso vale para qualquer psi não necessariamente diz que isso vale para os operadores, tá certo? Mas é porque a construção que o livro faz, ela se baseia no valor esperado, tá certo? Mas a gente poderia ter feito isso muito bem para a projeção da função de onda em x. E aí o resultado ia ser bem mais claro, né? Esse resultado aqui ia ser bem mais claro. Mas vocês podem fazer isso como exercício, tá? Em vez de você argumentar que seu valor esperado sofre esse deslocamento, você pode argumentar que, na verdade, a projeção da função de onda sofre deslocamento, e aí os argumentos são iguais a partir de então, certo? E você obtém isso aqui. E você obtém também que esse mesmo operador unitário atuando em P dá o próprio P. Ok? Bom, então vocês vejam o seguinte, a gente está então estudando o efeito da transformação aqui, ora na função de onda, ora nos operadores, tá certo? Então na função de onda o efeito fica implícito por essa expressão aqui, com essa projeção, e nos operadores fica explícito por essas duas expressões aqui, certo? A gente vai mostrar como faz as duas coisas. A gente vai obter a representação do operador a partir do efeito que ele tem na função de onda, ou seja, nas componentes, que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Muitas vezes a gente determina uma matriz pelas suas componentes numa base e não de uma forma global, tá certo? Mas a gente também pode fazer de forma global. A gente pode tentar resolver essas equações ou resolver essas equações aqui de alguma forma, certo? A gente vai fazer as duas coisas. Vamos começar pelo efeito do operador na função de onda, certo? Como a gente está interessado em função de onda, a gente está interessado na base da posição, então a gente pode argumentar o seguinte: o operador de translação atuando em x, né, naquele espírito que eu falei para vocês aqui, né, que você pode pensar nele como o efeito da função de onda, ou seja, da projeção do vetor de estado na posição, como sendo um vetor de estado, né, proporcional a x mais epsilon. Tá certo? Bom, se isso é verdade, como que a gente pode ver o efeito disso na função de onda? Então vamos lá. T epsilon em psi. Como é que eu faço? Se eu sei esse efeito aqui, ó,
Como é que eu faço para entender esse efeito aqui? É fácil, basta a gente colocar o t epsilon aqui e botar uma identidade de x. Deixa eu já escrever aqui a função de novo. Ok? É basicamente o que vocês já fizeram lá atrás, quando a gente viu isso lá no comecinho de mecânica quântica 1. Ok? E esse negócio aqui vai ficar assim. Integral x mais epsilon e aqui psi de x dx. Bom, acontece que essa mesma integral aqui eu posso trocar de variável. Isso a gente já fez bastante, então acho que eu não preciso repetir aqui os detalhes, mas vai ficar assim. X, como esse cara aqui eu estou chamando de x, esse cara tem que ser x menos epsilon. Psi de x menos epsilon. Dx. Então, basicamente, o que eu estou mostrando é que a ação dessa transformação na função de onda é subtrair epsilon. Ok? Ou seja, se eu faço essa projeção agora aqui, ó, x de epsilon psi, esse cara vai ficar psi de x menos epsilon. Certo? A gente já viu bastante isso, mas está claro para vocês? Vocês lembram dessas contas? Né? Veja o que acontece com uma função f de x aqui. Digamos que minha função f de x é assim. Tá? Esse cara aqui é a minha função f de x. Como é que fica o desenho da função f de x menos epsilon? Digamos que esse valor aqui seja x0. Né? Então, para a gente saber onde vai estar o pico dessa função aqui, a gente tem que saber quando que isso aqui é igual a x0. Esse cara vai ser x0 quando esse x aqui for x0 mais epsilon. Então, o pico vai ser trasladado para a direita. Se eu fosse bom de desenho, essa curva seria idêntica a essa. E esse cara é x0 mais epsilon. Então, tem que tomar bastante cuidado, que isso vai acontecer o tempo todo. A transformação ativa, ela tem o efeito inverso da transformação passiva. Tá certo? Então, e a transformação do Bra tem o efeito inverso da transformação do Ket. Então, essas duas brincadeiras vão ficar acontecendo o tempo todo. Então, você vê que aqui aparece um menos, mas o menos apareceu justamente porque ele é o efeito do T sobre o X aqui. Né? Uma coisa que vocês já tinham visto, que é, se você calcula esse cara aqui, você encontra que esse cara aqui é x menos epsilon. Ok? Por mais que aqui, na direita, seja x mais epsilon. Aqui é x menos epsilon. Certo? Ok. Mas eu estou roubando ainda aqui, ó, que eu ainda não... Eu falei aqui que esse cara era proporcional e depois que ele botei que ele é exatamente. E a gente vai discutir isso com detalhe. A gente vai ver que, na verdade, a gente tinha que levar a sério essa proporcionalidade aqui para checar como que a translação pode ser feita, tá certo? A gente vai já ver isso. Bom. Como é que a gente faz agora para fazer a mesma coisa para o valor esperado de P? Lembra? Esse cara aqui vai ser assim. Integral de menos infinito a mais infinito do psi epsilon de x menos IH cortado de dx do psi epsilon de x dx. A gente acabou de ver que esse cara aqui nada mais é do que o quê? Esse cara é psi de x menos epsilon. E esse cara também é psi estrela de x menos epsilon. Ok? Nada mais é do que o complexo conjugado dessas componentes. Portanto, a transformação é a mesma. Bom, como é que isso aqui fica? Veja,
eu tenho d dx, aqui eu tenho x menos epsilon, aqui x menos epsilon. Eu posso fazer aquela troca de variável que é o seguinte, eu posso dizer que x menos epsilon é igual a y. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim. Deixa eu botar um quadradinho aqui para não confundir. E aí essa minha integral vai ficar, bem, quando o meu x for menos infinito, o y é menos infinito. Quando o meu x for mais infinito, o y é mais infinito. Então aqui continua sendo de menos infinito a mais infinito. Aqui o meu psi vai ficar de y, porque o psi estrela de y fica dessa mesma forma aqui. Aqui, pessoal, eu tenho d dx. O d dx não muda, não tem nenhuma razão do d dx mudar, porque o seu psi mudou de argumento. Mas eu posso já fazer explicitamente aqui assim, ó, menos i, h cortado, d dy, dx, dy. Eu só usei a regra da cadeia para relacionar essas derivadas em relação a x com derivadas em relação a y. Né? E esse cara vai ficar psi de y dy. Certo? Mas essa transformação de coordenadas aqui é muito simples, né, pessoal? Aqui a gente vê claramente que dy dx é igual a 1. Bom, mas se isso aqui é igual a 1, se esse pedacinho aqui ó, é igual a 1, significa que esse cara aqui é o meu valor esperado para a minha função de onda original. Isso aqui nada mais é do que psi. Tá certo? Ou seja, o que eu estou falando para vocês aqui, de certa forma, é que quando eu faço a escolha de que esse cara é igual a isso aqui, e não boto o proporcional aqui, isso aqui está satisfazendo a minha segunda condição, que era que isso aqui tinha que ser igual a isso aqui. Ok? Mas se nós não tivéssemos feito isso, se nós tivéssemos aproveitado a liberdade que nós tínhamos aqui, né, para definir o nosso operador de translação, qual efeito a gente teria sobre a transformação do momento? Né? É o que a gente vai ver agora. Ou seja, a gente vai estudar o que você definir um operador de translação que não define nada sobre a transformação do momento, como é que é a cara desse negócio, certo? Como é que a gente implementa aquela proporcionalidade ali, pessoal? A gente, então, quer tentar ver o que acontece se a gente leva a sério o fato de que a mecânica quântica é descrita por raios e não por vetores. Né? O que pode aparecer aqui na proporcionalidade? A gente sabe que esse cara aqui é um vetor normalizado a delta de Dirac. E a gente sabe que esse cara aqui também é um vetor normalizado a delta de Dirac. E para esses caras serem base, bonitinho, do jeito que a gente está trabalhando, nesse sentido, né, de base desse espaço de Hilbert aumentado, digamos assim, esse cara aqui não pode ter uma amplitude diferente desse aqui, né? Não pode ter um módulo diferente desse cara aqui. Então, para a gente realizar essa proporcionalidade, a gente tem que botar aqui uma fase. A diferença é que, como eu estou transformando esse estado, o rótulo dele pode aparecer na minha fase. Ou seja, isso significa que aqui eu posso ter uma coisa assim, ó, I, epsilon, G de x sobre h cortado. Vocês concordam com isso? Se eu colocar esse estado aqui, ó, numa função de onda, e for calcular o valor esperado de x, o valor esperado de x continua o mesmo, transladado de epsilon. Né? Ou seja, se eu for calcular esse cara aqui, ó, como é que fica? Integral, menos infinito a mais infinito. Aqui é uma psi epsilon de x, estrela. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho psi epsilon de x dx. Certo? Bom, o que acontece quando atua esse cara aqui à esquerda agora?
Ou seja, o que é o equivalente a isso aqui? Vai ser... nem precisa, na verdade, aqui, mas vamos lá. Esse cara aqui vai ficar assim. Psi epsilon, x, psi epsilon. E a gente sabe que essa componente agora aqui, ó, quando eu for calcular esse pedacinho aqui com essa projeção, aqui vai ter essa fase extra na minha função de onda, certo? Ou seja, isso aqui vai ficar integral de menos infinito a mais infinito, psi de x menos epsilon. Aqui vai ficar complexo conjugado, então aqui é exponencial de menos i epsilon g de x sobre h cortado, deixa eu ver se é isso. Aqui fica x e aqui fica psi de x menos epsilon exponencial. Vou apagar aqui para ter espaço. Exponencial de i epsilon g de x sobre h cortado dx. Certo? Mas isso aqui é um número, né? Isso aqui é simplesmente o valor de x dessa integração aqui. Portanto, essas duas fases podem passar para cá e essa fase corta com essa fase aqui. Ou seja, isso aqui vai dar o que se esperava, né? Esse negócio aqui vai dar o valor esperado de x mais epsilon. Vocês já fizeram essa conta aqui algumas vezes. Ou seja, aqui a fase se torna irrelevante. E você pode pensar que a fase se torna irrelevante porque esse termo comuta com esse termo aqui. Certo? Você pensar em termos de operadores, por exemplo. Agora, isso está garantindo para a gente que o efeito da translação no operador, sobre o operador x tenha o efeito, né? Isso garante para a gente que a transformação tenha o efeito sobre o operador x, que é o que a gente queria. Agora, se a gente estende dessa forma a transformação com essa possível fase aqui, o que vai acontecer com o valor esperado de P? Que é o que nós tínhamos antes, só que agora fica diferente. Aqui vai ficar assim, ó, integral de menos infinito a mais infinito, psi de x menos epsilon, complexo conjugado, exponencial de menos i epsilon g de x sobre h cortado. Isso. E aqui vai ficar assim, menos i h cortado, d dx. E agora aqui eu tenho que botar um colchete para não confundir, porque eu tenho exponencial de i epsilon g de x sobre h cortado. E aqui eu tenho psi de x menos epsilon dx. Espera um pouquinho que eu cometi um erro, pessoal. Tá. Espera aí. Isso. Na verdade, isso aqui é verdade, certo? Mas deixa eu vou fazer o seguinte, atrapalha vocês se eu apagar ali, eu só quero mostrar como é que fica a função de onda aqui. Está vendo que eu escrevi a função de onda como sendo simplesmente psi de x menos epsilon e aqui eu botei g de x? Mas para deduzir isso aqui direitinho eu tenho que fazer uma outra conta, que eu vou precisar dela aqui, então eu vou apagar ali e fazer ela corretamente, tá? Só mostrar para vocês o que acontece.
Então vai ficar um pouco, em vez de ser de esquerda para a direita, vai voltar um pouco para a esquerda. Então veja, dada essa definição aqui, como é que a gente calcula o nosso psi aqui? Então a gente sabe que psi eu posso escrever como sendo integral de x psi, certo? Dx. Então t epsilon de psi vai ser o t aqui, então vai ficar assim, integral de exponencial de i epsilon g de x sobre h cortado, x mais epsilon x psi dx, tá certo? Opa. O que acontece é o seguinte, lembra que a gente, para tirar o mais epsilon daqui e jogar como menos epsilon para cá, a gente tem que fazer aquela troca de variável. Quando a gente troca a variável, troca aqui também, tá certo? Por isso tem que ser cuidadoso aqui, eu fiz rápido ali de cabeça e errei. Então, de menos infinito a mais infinito, eu vou chamar esse cara aqui da nova variável x, tá certo? Então aqui tem que ser assim, a exponencial de i epsilon g de x menos epsilon, exponencial de g de x menos epsilon, isso, sobre h cortado, e esse cara aqui vai ficar psi de x menos epsilon. E aqui, x dx. Tá certo? Ou seja, eu escrevi esse negócio aqui, mas eu esqueci desse pedacinho aqui. Então tinha que ter aqui x menos epsilon. E aqui x menos epsilon. Tá? Foi mal, pessoal. Mas você veja, aqui para essa parte da conta não vai fazer a menor diferença, porque essa fase corta com essa aqui de qualquer forma. Ok? Mas aqui faz um pouco. Pouco porque tem um epsilon na frente, então se a gente for pegar isso aqui em ordem 1, não vai fazer a menor diferença. Mas só para fazer a coisa correta, vamos deixar lá. Ok. Agora, como é que vai ficar essa conta aqui, pessoal? Eu posso fazer aquela mesma brincadeira, tá? Eu vou trocar o x por y e vou fazer aqui a coisa de acordo. Então vai ficar integral de menos infinito a mais infinito, psi estrela, esse chama de y, exponencial de menos i epsilon g de y sobre h cortado. Aqui não muda nada, e h cortado d dy, tá certo? E aqui vai ficar exponencial de i epsilon g de y sobre h cortado, psi de y e tudo isso aqui, dy. Ok? Bom, vocês vejam então que a diferença vai aparecer porque a derivada não só atua aqui, mas a derivada atua aqui também. E quando a derivada atua aqui, eu vou ter um termo novo, tá certo? Como é que vai ser esse termo novo? Isso aqui vai dar. Vocês me digam se isso é rápido demais. Quando a derivada atua no psi, esse cara corta com esse. E eu tenho o mesmo resultado que eu tinha antes. Então isso aqui vai ser simplesmente o valor esperado de P. Mas quando a derivada atuar aqui, eu vou ter uma coisa diferente. Porque vai ser o i corta com i, né? Porque é menos i com i, o h cortado com h cortado, e eu vou ter um epsilon e a derivada do y, do g aqui. Tá certo? Então eu vou ter uma coisa assim, ó, mais integral de menos infinito a mais infinito. Esse cara junto com esse cara aqui vai ficar assim, módulo de psi ao quadrado. E aqui eu vou ter a derivada desse negócio aqui, como eu falei para vocês, vai ser epsilon d dx ddy de g, o h cortado cortou, né? dy. Certo? Isso aqui nada mais é do que o valor esperado de P mais o valor esperado de epsilon g de d dx chapéu de g de x chapéu. Tá certo?
Olha que interessante, pessoal. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que o valor esperado de P não se preserva, a não ser que essa função G seja uma constante. Tá certo? Mas está dizendo mais algumas coisas interessantes aqui também. Posso pagar esse pedacinho aqui? Lembrando que eu fiz depois, né? E se G não for constante? E se G de x for igual a um certo valor P0 x? O que vai acontecer com a derivada desse cara aí? A derivada dele vai ser constante, né? Ou seja, dg dx vai ser igual a P0. Certo? Deixa eu ver só se eu estou acertando as unidades. Não. Deixa eu botar só x, fica melhor. Espera aí. Esse cara tem que ser unidade de momento. Se ele tem que ter unidade de momento, então P0x sobre epsilon. Tá. Deixa. Vou chamar de A, para não confundir então. A0. Pronto. Esse negócio aqui dá A0. Ok? E o que vai acontecer com o meu valor esperado? Eu estou mostrando então que o valor esperado no estado psi-epsilon de P é igual a o valor esperado que eu tinha antes, mais, veja, se esse negócio aqui é uma constante, então o valor esperado de uma constante, ela mesma sai, vai ficar assim. Epsilon vezes A0. E aí, pessoal, o que aconteceu aqui? Meu momento ganhou uma constante aqui, ó. Então eu transladei no espaço, só que eu mudei também o sistema de referência. Eu estou fazendo uma mudança de sistema de referência, porque aqui eu estou simplesmente somando uma constante na minha velocidade. Na verdade, eu posso até escolher esse negócio aqui para dar zero aqui, ó. Mas a gente meio que já sabia disso. Esse tipo de transformação que você induz uma fase aqui, ó, quando esse G é proporcional a x, quando esse G aqui é proporcional a x, a gente já tinha visto num pacote de onda que isso envolvia um pacote de onda que agora se movia para a esquerda e para a direita constante, de forma constante. Ou seja, uma velocidade média para o pacote de onda, tá certo? E isso é justamente o que acontece quando você muda de referência. Se você está no sistema de referência onde o seu pacote de onda está parado e vai para um sistema de referência com uma velocidade constante em relação àquele pacote de onda, agora o pacote de onda está se movendo na outra direção. Então esse é o efeito de você colocar esse tipo de fase aqui, ó. Tá certo? Então, novamente, a gente escolhe que o operador de translação tenha fase constante porque a gente quer desemaranhar, aqui no sentido diferente da palavra emaranhar, a translação da transformação de sistema de coordenadas, da transformação de sistema de referência, tá certo? Mas assim, do ponto de vista matemático, a gente pode construir vários operadores que misturam essas transformações todas, tá certo? Contanto que você tenha uma composição desses operadores gerando transformações quaisquer, tá certo? Então aqui a gente vai sempre usar o que se faz de forma convencional, que é transformar x com fase constante. A gente vai usar a fase constante igual a 1, porque é o mais fácil, x mais epsilon, tá certo? Mas é importante vocês entenderem que, sem dizer o que acontece sobre P, essa transformação aqui, do ponto de vista de transformação de raios, ficaria indefinida. Ou seja, a gente mostrou que essa indefinição viria justamente desse cara aqui, né? E outras coisas mais interessantes podem acontecer, né? Você pode ter por exemplo, se o seu x aqui for, a dependência no g for de x², o que vai acontecer?
A derivada, né, seria uma coisa dg dx proporcional a x, tá certo? E aí vocês vão ver que isso aí tem a ver com outro tipo de sistema de coordenadas, talvez, se eu não me engano, um sistema de coordenadas acelerado. Bom, tem que pensar direitinho, mas isso teria a ver com uma outra transformação ainda mais complicada, tá certo? E aí, mas aqui, novamente, ele se reduz às transformações clássicas, não, péssimo nome, canônicas, né? E a gente sabe que uma combinação delas pode gerar qualquer transformação, como essas mais complicadas aqui. Seria agora, então, definida a partir da composição de outras, tá certo? Bom. Então, isso aqui... Uma outra coisa interessante nisso aqui, pessoal, que é muito importante, principalmente se a gente for conseguir ver um pouco de transformação de teorias de calibre, é o seguinte. Tudo certo? Quando você está trabalhando com um sistema clássico, e o seu sistema clássico, você tem uma lagrangiana, que você sempre pode escrever, deixa eu botar um L quadradinho aqui, a gente pode escrever como sendo uma coisa assim, P, Q ponto, menos a newtoniana. Né? Uma coisa unidimensional simples, só para a gente poder fazer contato com aquilo que a gente estava fazendo antes. Vocês lembram de ter visto a lagrangiana nesse formato aqui? Ó? Isso aqui é simplesmente a transformação de Legendre, né? O que acontece aqui, pessoal, se eu faço uma transformação no meu momento? Ou seja, eu vou falar o seguinte, ó, L vai ser igual a... Aí eu vou chamar esse negócio aqui de linha, é um novo P, eu vou chamar de P barra para não confundir com derivada, certo? Menos G' de Q. Deixa eu chamar de X aqui para não confundir. G' de X. Olha o que eu estou fazendo, eu estou transformando o meu momento, adicionando a ele uma derivada de uma função G. Da mesma forma que a gente tinha obtido aqui, ó. Essa derivada aparecendo lá, tá vendo? Tá vendo que o meu operador, se eu pensar nisso como um operador agora, eu posso pensar que isso é o valor esperado do operador P mais essa derivada aqui. Ok? Eu tirei o epsilon aqui só por simplicidade. E aqui eu tenho o x ponto. Lembra, aqui, deixa eu escrever, é dg dx. Ok? Menos h. Bom, pessoal, do ponto de vista desse momento aqui, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, P barra, x ponto, e agora eu vou ter uma coisa assim, menos dg dx, x ponto, menos h. Mas o que é dg dx, x ponto? Nada mais é do que P barra x ponto, e esse cara vai ser menos d dt, derivada total, de g de x de t, menos h. Qual a importância disso, pessoal? Do ponto de vista do princípio variacional, que efeito tem um termo desse aqui? Do ponto de vista do princípio variacional, qual é o efeito de um termo desse tipo? Ele não muda, né? Ele não muda nada no seu problema. É um termo de superfície. Ele só vai depender das pontas, e as pontas são fixas, tanto faz. Então, essa transformação aqui, ó, é livre. É uma transformação canônica. E essa transformação canônica eu posso fazer do jeito que eu quiser. Ela só redefine quem eu estou chamando de momento. Tá certo? Claro que vocês têm que lembrar que agora a nossa newtoniana, ela é função de x e p, mas você pode escrever ela como sendo h de x e p barra menos essa derivada dg dx. Então você vê que o momento vai ganhar esse pedacinho aqui, ó, certo? Ou seja, se eu pegar só o termo canônico, a minha newtoniana vai ficar assim, P menos dg dx ao quadrado sobre 2m.
certo? Mais um termo de potencial, se quiser. Mas se vocês já estudaram alguma coisa de eletromagnetismo do ponto de vista newtoniano, vocês vão ver que é exatamente o que acontece no eletromagnetismo, só que aqui vai aparecer o vetor potencial A, certo? Então vocês vejam que existe uma relação íntima entre essa liberdade de fase na transformação e a definição do momento e a maneira com que você pode redefinir livremente sem mudar a dinâmica do problema. Você vê que a dinâmica não muda. Se eu resolver o que eu quero dizer com isso é o seguinte: pega essa nova newtoniana aqui em termos de x e p barra. Então você vai encontrar uma equação aqui, que vai ser x ponto igual a dh dp barra, e você vai encontrar que p barra ponto vai ser igual a dh dx com menos aqui na frente. Aí você resolve essas equações aqui. Você vai encontrar um x de t. Tá certo? E do x de t você extrai tudo. Você extrai o momento linear, não o momento p barra, que não é mais um momento linear. Tá certo? Mas você extrai tudo daqui. Mas as equações que você tinha antes vão te dar o mesmo x. Então a dinâmica é a mesma, a solução é a mesma. Essa mudança de P aqui ela é totalmente irrelevante, é uma mudança auxiliar, tá certo? É uma transformação de calibre. Mas o que acontece com o potencial vetor se eu somo um gradiente nele? No eletromagnetismo. O que acontece, né, com o potencial vetor se eu somo nele um gradiente de uma função θ? Não altera a física. É uma liberdade de calibre. Essa liberdade de calibre, pessoal, que é da mecânica clássica, tem nada a ver com o eletromagnetismo. Isso aqui, ó, isso tem simplesmente a ver com aquelas coisas que a gente discutiu lá atrás, de propriedade da geometria simplética e tudo mais. Esse negócio aqui é a mesma liberdade dessa liberdade aqui. E é assim que nasce, mais para frente, depois da mecânica quântica, as teorias de calibre. Você procura esse tipo de liberdade aqui em geral, e você vai encontrar que essas liberdades estão associadas a um certo grupo de transformação, e que quando esse grupo é o grupo U1, você acaba no eletromagnetismo, que eu estou mostrando para vocês, mas quando o grupo é SU2 ou SU3, você vai chegar na eletrofraca, né? Um pouco mais complicado que isso, mas você chega na eletrofraca ou na força forte, na cromodinâmica, certo? Mas veja, isso aqui é arroz com feijão, tá? No sentido que isso aqui é mecânica clássica, esse negócio aqui. E, novamente, tem a ver com essa coisa mágica que é representarmos estados físicos como raios no espaço de Hilbert. Isso que amarra essas duas coisas aqui, certo? Bom. Agora, invariância. Invariância por translação. Bom, como que uma maneira simples de você pensar é o seguinte: um sistema tem uma invariância por translação se eu puder medir a minha energia em qualquer região dele e, independente da posição onde eu estou medindo a energia é igual. Né? Ou seja, isso aqui é verdade. Como eu falei para vocês, a gente pode definir isso aqui em vez de em valores esperados, em termos de projeções, mas assim é um pouco mais simples e fácil de fazer a conta, certo? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês como fazer isso no caso da projeção. Bom, como é que eu vou estudar isso aqui? Eu posso simplesmente pegar esse cara e escrever explicitamente assim: T epsilon dagger H T epsilon e aqui psi e esse cara novamente psi H psi. Bom, mas isso aqui implica que T epsilon dagger
H, módulo as complicações que eu discuti com vocês, tem que ser igual a H. Ou seja, a transformação aqui da hamiltoniana tem que dar a minha própria hamiltoniana, certo? Bom, pessoal, acontece o seguinte, o que a gente estava vendo antes, que é o operador de translação, ele é muito simples. E como ele é muito simples, você consegue calcular o efeito dele de forma completa, ou seja, aqui a gente não expandiu e não falou nada sobre epsilon, tá certo? Mas para o caso mais complicado, a gente não vai conseguir encontrar a transformação finita. Mas a gente pode sempre trabalhar com a versão infinitesimal da transformação, porque como isso aqui é um grupo de Lie, conhecer o que acontece sobre a identidade te permite conhecer o que acontece em qualquer momento. A gente vai discutir, a gente vai mostrar isso, tá certo? Mas por enquanto eu estou só afirmando. Bom, se isso é verdade, significa então que eu quero duas coisas. Eu quero que esse sistema seja deformável, né? Ou seja, eu possa variar esse epsilon de forma contínua, e eu quero calibrar meus operadores de translação de forma que, quando eu levo o meu epsilon para zero, isso aqui vai para a identidade. Ou seja, eu quero que minha transformação seja de tal forma construída que, quando eu botar esse parâmetro igual a zero, ela equivale a uma transformação em identidade. Tá certo? Ou seja, eu estou sempre deformando uma coisa continuamente, desde a não deformação até alguma deformação. Ok? Bom, a gente já discutiu isso no passado, mas a gente vê então que com isso a gente pode fazer a seguinte brincadeira. A nossa transformação, ela pode ser escrita como a identidade, e como é uma coisa deformável e contínua, e a gente discutiu isso, né? A continuidade do operador tem a ver com a continuidade da projeção das suas componentes, tem a ver com a continuidade da projeção das componentes de um vetor, tá certo? Que finalmente se dá em termos da continuidade de funções, tá certo? Então a gente vai construindo a continuidade desses objetos a partir da continuidade de seus constituintes, ok? Isso aqui vai me dar menos I epsilon sobre H cortado. E aqui eu boto um operador chamado G, de gerador, tá certo? Eu boto um chapeuzinho para lembrar que esse cara aqui, ele vai ter que ser uma coisa autoadjunta, né? A gente sabe que o nosso T dagger epsilon é igual a T epsilon, e isso garante para a gente que G dagger tem que ser igual a G. Certo? Então veja, pessoal. Essa construção aqui a gente tinha mostrado já lá atrás que leva a um gerador que é anti-autoadjunto, né? Se você pensar nisso aqui como um todo, é um anti-autoadjunto, mas você bota o I explicitamente para que o operador se torne autoadjunto, ok? Bom, isso posto, o G é um operador autoadjunto, a gente pode associar ele com observáveis, a gente já fez isso, a gente já mostrou que o observável é relacionado à translação é o próprio momento, tá certo? Mas, de forma geral, a gente pode pensar simplesmente num G, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Né? A gente já viu, né? Isso aqui a gente viu lá atrás, que G é simplesmente o nosso momento conjugado. Então, o que essa expressão diz pra gente? Essa aqui. Fácil, né? A gente vai pegar aqui, vai fazer assim. Identidade mais I H cortado P. Deixa eu ver se eu fiz direitinho. Isso. Mais I H cortado P sobre... Escrevi errado ali? Não, tá certinho. P, hamiltoniana, identidade menos I epsilon sobre H cortado P, igual a hamiltoniana. O que isso diz pra gente, pessoal? Veja, identidade, H, identidade e H, corta. Agora, se eu pegar identidade, se eu pegar P, H, identidade, ou identidade, H, P, eu tenho os termos lineares. Esse vai ficar assim, ó. I, epsilon sobre H cortado, isso aqui não muda, e aqui vai ficar comutador de P com H, igual a zero. Certo?
que isso está dizendo para a gente? Que para que isso, né, se eu quero que isso aqui seja verdade, na verdade eu preciso estudar o gerador associado a essa transformação e ver se ele comuta ou não com a hamiltoniana. Tá certo? Então, a versão infinitesimal de transformação deixando a hamiltoniana invariante é gerador da transformação comutando com a hamiltoniana. Mas é fácil, porque basicamente o que a gente vai ver é que a transformação é o exponencial do gerador. E a exponencial de uma função, de um operador que comuta com H, comuta com H também. Então, se esse cara comutar, né, se essa transformação unitária comuta com H, ela vem para cá e morre. E aí você tem o próprio H. Tá certo? Ok. Do ponto de vista da representação de Heisenberg, o que isso aqui está dizendo para a gente? Vocês lembram que a gente tem que IH cortado D. Na verdade, o IH cortado vai embora. Peraí, não. IH cortado DDT de P de T vai ser igual ao comutador de... Deixa eu ver... Se eu não errei o sinal, é isso aqui. Ok? Mas isso aqui é zero, então esse cara aqui é zero. Ou seja, um operador que comuta com a hamiltoniana, quando visto do ponto de vista da representação de Heisenberg, é um operador constante. Tá certo? Ou seja, o operador não muda no tempo. Né? Lembrando que em Heisenberg a gente está fazendo os estados físicos constantes e os operadores dependentes do tempo, mas aqueles operadores que são conservados, claramente, tem que ser independente do tempo. Ok, deixa eu ver aqui quando a gente tem de tempo, porque agora ainda tem 15 minutos, acho que dá tempo. Oi? Você lembra que a gente fez essa conta toda aqui para... A gente, no Mecânica Quântica 1, a gente viu como que a gente pode tirar a dinâmica da função de onda e jogar a dinâmica nos operadores. E aí a gente define os operadores botando um argumento assim, T aqui, né? Ou seja, lembra, a gente tem... imagina que sua função de onda é dependente do tempo... Deixa eu escrever aqui. Né? A gente escreveu assim, a nossa função de onda dependente do tempo, ela é um operador unitário que transforma até o tempo t, de um tempo t0, a sua condição inicial. Certo? Então a gente viu que isso aqui a gente chama de propagador, a gente viu que o propagador satisfaz uma equação parecida com a equação de Schrödinger, e a gente viu que se você quiser agora calcular, por exemplo, psi de t, p, psi de t, esse cara pode ser escrito assim, psi0, que é uma função de onda inicial, meu vetor de estado inicial, u dagger p u psi0. E esse cara aqui, ó, lembra? Esse cara depende do tempo, o propagador. Eu posso chamar esse cara aqui de p de t. Certo? Então, talvez vocês não lembrem. Deixa eu só fazer aqui rapidinho. É bom até que eu acerte o sinal ali, ver se eu acertei ou se eu errei o sinal. Ok? Mas, bom, a gente sabe que IH cortado DDT de U é igual a HU, né? Que é a equação de Schrödinger para o propagador. Se a gente sabe disso aqui, a gente pode calcular o dagger dessa expressão toda, vai ficar menos IH cortado DDT, o dagger vai ser igual a U dagger H. Né? Eu só tirei o dagger dessa expressão para operadores aqui. Bom, se eu sei a derivada do U dagger e a ser a derivada do U, eu posso calcular a derivada do meu P de T. Então vai ficar assim, IH cortado DT de P de T, tá? Lembrando que esse cara aqui é o P de T, vai ser assim. Derivada do dagger vai ficar assim.
Esse cara tem um sinal de menos, vai ficar assim, menos o Dagger H. Peraí que eu estou fazendo uma coisa errada, peraí. Não. Isso. Tá certinho. Ah, não, tá certo. Bom, aqui fica P e aqui fica U. Tá certo? Que era o que eu tinha antes, tá vendo? O Dagger PU, mas aqui a derivada do o Dagger vai ficar o Dagger H cortado, H chapéu, certo? Só que eu tenho a derivada atuando no outro U, vai ficar mais U Dagger P, e aí vai ficar HU, certo? Aí eu vou botar um U Dagger aqui dentro, que é um operador unitário, aí vai ficar assim, eu trago esse cara aqui para cá primeiro, vai ficar assim, U Dagger P, U Dagger HU, que é esse cara aqui, e aqui vai ficar menos U Dagger H, U Dagger PU, certo? Mas esse cara aqui é P de T, né? E esse cara aqui é H de T, menos H de T, P de T, que nada mais é do que o comutador de P de T com H de T. Então eu tinha acertado o sinal aqui, sim. Certo? Então, só relembrando aqui o formalismo de Heisenberg, pelo menos esse pedacinho do formalismo, né? Então, basicamente, o que a gente está mostrando é que quando você tem uma simetria da Newtoniana, aquele gerador, quando visto como um operador de Heisenberg, é um operador constante, certo? Ou seja, ele não evolui no tempo. Não muda, né? Quando o tempo passa. Ok. Outra coisa que a gente tinha visto também, pessoal, que vai ser bastante útil para a gente, é que T epsilon Dagger numa função de operadores, né? Lembra, a gente define esse cara como uma expansão em série de Taylor dessa função ômega, que vai ter várias potências aqui de x e p, que tem que ter uma ordem definida e tal. Mas independente disso, a gente usa o fato de que esses operadores aqui são unitários para reescrever esse negócio aqui, ó, como sendo ômega de T epsilon x T epsilon e P e T epsilon e T epsilon. Ok? Ou seja, o que isso está dizendo para a gente, pessoal? Se a gente voltar aqui para aquela expressão que a gente tinha aqui atrás, era assim, T epsilon, H, T epsilon, mas se você lembrar que o H é uma função de x e p, isso aqui está basicamente dizendo que esse cara aqui é H de T epsilon x, T epsilon p, T epsilon. Né? Quando isso aqui é uma transformação de translação, que é o que a gente está vendo no caso prático, esse cara aqui é assim, H de x mais epsilon, P, e você quer saber se você vai dizer que isso aqui é uma simetria quando isso aqui for H de x. Então é bem óbvio, né? Ou seja, se para mim a Newtoniana ser simétrica por translação espacial, ela não pode depender da posição espacial onde eu estou.
A própria hamiltoniana, essa função, ela não pode depender da posição, porque se ela depender da posição, ela já não é simétrica, né? É claro que para uma partícula só é difícil de você implementar uma função, uma hamiltoniana assim que não seja trivial, então aqui seria só partícula livre, mas quando você tem duas partículas interagindo, basta você fazer com que a interação dependa sempre da subtração dessas duas posições, de forma que se você translada as duas, a subtração permanece a mesma, porque simplesmente é a posição relativa a uma a outra, né? E você continua tendo esse tipo de simetria, tá certo? No caso geral, a gente vai ver, pessoal, que não tem nada de particular para a translação. Essa minha transformação podia ser qualquer transformação e eu teria que avaliar se a minha hamiltoniana é simétrica, avaliando se eu transformando o meu x e p de acordo com a minha transformação, eu vou ter uma nova hamiltoniana que vai ser igual à anterior ou não, tá certo? Ok. Bom, pessoal, vai um pouquinho antes, falta 5 minutos, mas é que agora, como a gente vai ter várias aulas que a gente vai ficar... que a gente não vai ter as próximas 3 aulas, né? Então eu não vou começar um negocinho para... entendeu? Daqui a 2 semanas vocês começarem a ver de novo. Então eu vou deixar assim, e aí eu vou passar para vocês a lista